Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos vendo a sentença, é a conclusão do capítulo 6 de Hebreus, agora no capítulo 10. No capítulo 10, do 26 ao 31, é a sentença, o autor estava falando o pecado daquelas pessoas agora. A palavra recair, lá no capítulo 6, que nós vimos no grego, nas mensagens lá atrás, não significa pecado, significa apostatar, sair de banda. Mas agora ele está mostrando as consequências desse apostatar. Então não é o pecado lá, porque não é pecado aquela palavra, é apostasia. Então é ouvir a verdade e não aceitar a verdade. Mas agora vai mostrar as consequências daqueles que estavam brincando com a verdade de Deus. E aqui no versículo 28 ele vai usar o velho pacto, o velho testamento, para mostrar. Olha só o que diz no verso 28. 10, 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Qualquer sociedade bem organizada, ela tem o seu Código Civil. E anexado a ele ali, o Código Penal. Em Israel, na lei de Moisés, também tinha um Código Penal. E ali tinha sentença de morte para alguns crimes. Alguns crimes tinham sentença de morte. É muito longo os textos. Eu vou citar qual era o pecado, mas não vou ler os textos. Se você quiser acompanhar depois, você pega na gravação e dá uma lida lá depois nos textos. Esses que eu vou citar, e tem muitos outros, tá? Eram crimes que Deus declarou que eram devido, o final, a punição era a pena de morte. Números capítulo 15, verso 30 e 31, o pecado da malícia. O pecado da malícia levava a pena de morte. Levíticos 24, do 13 ao 16, a blasfêmia do santo nome de Deus. Eu quero ler este aqui. Levíticos capítulo 24, do 13 ao 16. Sabe por que eu quero ler isso aqui? Porque muitas pessoas estão brincando hoje com o nome de Deus. Então, colocam o nome de Deus em tudo quanto é lugar. Isso é muito sério. Levítico 24, do 13 ao 16. Olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro, como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Hoje as pessoas zombam muito do nome de Deus. Olha, é preciso tomar certos cuidados. A Bíblia diz que Deus deve brilhar em nós, no nosso rosto, no nosso ser, no nosso semblante. Então não precisa escrever Deus é 10, Deus é 1000, Deus é aquilo, na minha blusa, nas costas, no boné, chaveiro, etc. O que importa é as pessoas ver Deus em nós, nas nossas atitudes, na nossa vida diária, no nosso testemunho, na nossa crença, na nossa fé no mundo espiritual. Que as pessoas vejam essa diferença em nós. Toma cuidado, era pena de morte aqueles que blasfemavam o nome de Deus. Hoje as pessoas usam o nome de Deus, tudo quanto é jeito, é lamentável. Na televisão, nos filmes, nos programas, até desenho infantil, o nome de Deus está sendo blasfemado. Cada um vai pagar. Cada um vai pagar. O texto aqui mostra nessa sentença do capítulo 10, do 26 ao 31. Deus vai vingar um por um. Cuidado, não brinque com coisa séria, não brinque com coisa sagrada. Levíticos 20, do 11 ao 17, fala sobre violações sexuais, de adultério, incesto, sodomia e bestialidade. Deus criou macho e fêmea. Só se reproduz outro ser humano, irmãos, um homem e uma mulher. Sodomia era pecado de morte. Bestialidade. Deus criou os animais. Homem e animal não reproduz. Então não pode haver sexo entre homem e animais.
Isso era contra. Se ocorresse no povo de Israel, o código penal para Israel era pena de morte. O adultério era algo muito sério. Hoje é levado na brincadeira, mas era algo muito sério. Era pena de morte no código penal de Israel. Lembra daquela passagem de Jesus e a mulher adúltera? Aqueles homens pegaram aquela mulher, Jesus estava ensinando na sua roda ali, e lançaram aquela mulher no meio do estudo de Jesus. E disseram, na lei de Moisés diz, se for pega no ato de adultério, apedrejado. O Senhor diz o quê? Porque Jesus não poderia ir contra a lei de Moisés. Ele continuou escrevendo, os ânimos se acalmaram e tudo, depois ele diz, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eles usaram a Bíblia contra Jesus, Jesus mostrou na Bíblia que eles também estavam errados. E eles foram embora e todo mundo se quietou. Então, era a lei, o código penal, tinha a pena de morte para certos pecados. Então, adultério, bestialidade, sodomia, incesto e outros, era pena de morte. Deuteronômio 17:12, a insolência contra os sacerdotes. Esse aqui eu também quero ler. Deuteronômio 17, verso 12. Hoje as pessoas falam dos pastores sérios. Pastor sério, como Jesus Cristo, se você brincar, Deus vai punir. Quando o irmão de Moisés e a irmã falaram mal de Moisés, Deus quase matou Miriam e Arão. Não matou porque Moisés clamou. Ninguém pode mexer contra o ungido do Senhor sem consequências. Ninguém. Israel é ungido do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Todo mundo que mexe com Israel tem consequências. Israel cometeu os seus erros, Deus está punindo Israel. Mas quem mexe com Israel, Deus vai lá e castiga. Então ninguém pode mexer com um pastor sério, pastor de Deus, sem ser punido. Ninguém pode condenar os ungidos do Senhor, somente Deus. Então, cuidado. Cuidado com aqueles que estão abrindo a boca e falando coisa contra os ungidos do Senhor. Diz aqui, ó, Deuteronômio 17, verso 12, diz assim, ó, o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, este homem morrerá e tirarás o mal de Israel. Pena de morte para aquele que não escutasse o sacerdote, porque ele estava ali para servir. E alguns têm a pena de morte e nem percebem que o pastor está mostrando a verdade, eles estão buscando a morte e não percebem. Então, alguns crimes, alguns pecados, era pena de morte na lei de Israel. Em Deuteronômio 18 e 20, a profecia falsa. Um falso profeta errou, pena de morte. Se isso ocorresse hoje, ia acabar com tanto falso profeta que estão por aí, mas era o Código Civil para Israel. O homicídio voluntário, Números 35, verso 30. Deuteronômio 17, 7 a 12, a idolatria, e o 17, de 2 a 7 também, a idolatria, pena de morte. Êxodo 22, 18, a feitiçaria, era pena de morte em Israel. Nesses casos, o criminoso sem misericórdia era condenado à morte sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se houvesse 2 ou 3 testemunhas diante desses pecados que eu li e alguns outros, ele seria condenado à pena de morte. Aí em Deuteronômio capítulo 19, verso de número 15, ele seria condenado à pena de morte, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora eu vou ler Hebreus novamente. Capítulo 10, versículo de número 28. Vamos só entender um pouquinho antes, para a gente pegar o contexto. Eu vou ler o 26, o 27, eu vou ler o 28. 26 diz assim, ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Já tratamos sobre isso, já explicamos. Nas anteriores, agora na 27, nós vimos 3 seguidas. Mas o que resta? Não tem mais sacrifício. Jesus já fez tudo que poderia ser feito para salvar. E o que resta agora? Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha o 28 que ele diz. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Amanhã nós vamos ver. Se quebrou a lei de Moisés pela palavra de 2 ou 3 testemunhas,
já morria. Amanhã nós vamos ver que já não é a palavra de 2 ou 3 testemunhas, é a palavra do próprio Deus. Ele vai dizer, e aqueles que cometeram um pecado maior do que aqueles que nós lemos aqui agora, que é pisar o Filho de Deus, tornar por comum o sangue do Cordeiro de Deus. Ele diz, uma certa expectação horrível de juízo. Ele usa o velho pacto para mostrar, amanhã nós veremos que ninguém pode pisar o Filho de Deus sem as consequências. A justiça vai chegar e Deus vai cobrar. Assista amanhã para você ver o resultado disso aqui. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por mais um dia, mais um momento, Pai, na Tua presença. Obrigado por estar gravando estas mensagens. Rogo Tua ajuda e o Teu poder. Possamos, ó Deus, crescer juntos na graça e no conhecimento. Mas as vidas que agora assistem, ó Deus, edifica cada uma pelo Teu infinito amor, Tuas infinitas misericórdias. Ó Deus, a minha palavra é fraca, mas a Tua é poderosa e perfeita. Alcança, ó Deus, um número ilimitado de vidas com estas mensagens. Leva até os confins da terra, Pai. Eu te rogo estas bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.